Meu lema: eu não sei viver nesse mundo, eu nem queria existir. Sabe de quem é essa frase? Dos esquizoides. Isso mesmo. Os esquizoides, eles são o primeiro traço de caráter formado durante a mielinização. E esse traço de caráter, ele é formado durante a gestação. A dor do esquizoide é justamente a rejeição. E por que ele se sente assim? Então, durante a gestação, a mãe pode ter algumas situações que venham a causar no bebê um desconforto. O que pode acontecer com a mãe? Às vezes o marido perde o emprego, às vezes alguém da família acaba falecendo e o bebê ele sente ali que a mãe não está bem e acaba o quê? Ficando ali mais retraído no útero. Ele acaba percebendo que cada vez que ele se mexe dentro do útero, ele causa um desconforto na mãe. E por isso ele joga toda a energia dele para a cabeça. E é por isso que os esquizoides, eles são bem criativos, têm bastante ideias, são pessoas que têm um raciocínio lógico, são pessoas que se desconectam, né, do mundo muito fácil. E eles fazem isso, né, essa desconexão, justamente para fugir daquela dor que foi causada lá no útero. Então, quando uma situação ela causa aquela dor de rejeição que ele sentiu lá no útero, eles vão tentar fazer a mesma coisa que fizeram lá, que é desconectar do mundo para não sentir então essa dor. Agora, será que a mãe causa isso no bebê? Então não, é algo involuntário. Não é algo que a mãe cause no bebê, que ela faz isso de propósito. Ela na realidade nem tem noção do que está acontecendo ali no útero. E o bebê, algumas pessoas podem achar assim, mas puxa, como que um bebezinho ali no útero vai perceber tudo isso? Gente, não é que ele percebe, ele não sabe o que está acontecendo com a mãe. Mas a gente sabe que a mãe, ela tem uma ligação muito forte ali pro bebê. E com o bebê, né? E tudo que ela sente fora, de alguma forma o bebê lá dentro, ele sente quando ela tá feliz, quando ela não tá, quando ela tá triste, quando ela chora, né? Então, o bebê percebe essa diferença de sentimentos. E ele acaba o quê? Se sentindo ali rejeitado. É algo inconsciente. Então, a mãe não faz de propósito e o bebê também é algo que ele sente ali, que não é uma coisa que ele faça de propósito também. E como são os esquizoides? Então, eles são pessoas que são mais introvertidas, são pessoas que têm um formato de corpo um pouco mais magro. Não é que a pessoa automaticamente sendo mais magra, ela vai ser um esquizoide. Então, lembrando aqui que nós temos os 5 traços de caráter, nós não temos apenas um, então todos eles, né, tem no nosso corpo. Não adianta querer falar, eu não tenho esse, não tenho aquilo, porque nem que for um pouquinho, todos nós temos, porque todos nós passamos pelas 5 etapas da mielinização. As 5 etapas da mielinização são a primeira que é na gestação, né, que é do esquizoide, que gera a dor da rejeição. Então, a segunda etapa é a da amamentação, que gera o traço de caráter do oral. A terceira, né, etapa que nós passamos nesse processo da mielinização é a do psicopata. Então, ali, quando a criança ela está começando a gatinhar, dar os primeiros passos, interagir, então, forma a dor do psicopata, que é a dor da manipulação. Então, depois eu vou trazer aqui para vocês, falando de cada um mais detalhado, né? Só estou explicando agora as etapas para vocês entenderem um pouquinho a respeito. O quarto traço que se forma é o do masoquista e ele se forma ali durante o desfraude. Então, durante o desfraude, ele se sente humilhado por alguma situação ali de cobrança, por ele não conseguir segurar o xixi e o cocô, então ele acaba se sentindo humilhado. E o último traço que se forma durante a mielinização, né, que forma o último traço de caráter, é a do rígido, que é ali durante uns 5, 6 anos, quando a criança começa a perceber as pessoas em pares.
E também é nessa época que a mielinização ela terminou. Então a mielinização ela começa no cérebro e vai descendo até o finalzinho aqui do cóccix da gente. Então, na região aqui do cóccix, o que acontece? Tem ali o quê? As partes ou os órgãos sexuais. Então é nessa etapa que se forma o caráter, né? O quinto caráter, que é o rígido. Então ele começa a perceber ali que as pessoas são impares e ele não tem um par. É nessa fase de idade também que as crianças elas começam a perceber a sexualidade. Não é que as crianças estão voltadas para o sexo. Elas percebem o quê? Que elas passam a mão ali nos órgãos genitais e começam a sentir algo diferente. Então é nessa época que começa a sexualidade, quando terminou, né, a mielinização. Não é que a criança está voltada para o sexo, né? Vamos deixar mais uma vez aqui claro. Mas é que termina a mielinização ali no final da coluna vertebral e aí começa a sentir todos os processos. Então a criança já passou por todos os 5 processos ali da mielinização. E aí, como a gente vai saber quanto de cada traço eu tenho? Que é a pergunta que mais todo mundo quer saber, né? Em que fase, né, foi mais marcante para mim? Que picos eu tenho? Então é só na análise, gente. Às vezes a gente tem uns picos assim que são mais evidentes, mas para saber todos quanto você tem de cada um é só durante a análise com o analista, tá bom? Aí depois eu vou trazer mais curiosidades para vocês, né? Hoje eu falei um pouquinho do esquizoide, que se forma lá no útero. Depois eu vou falar do oral, vou falar do psicopata, vou falar do masoquista, vou falar do rígido com mais detalhes. Lembrando mais uma vez que não se trata de nenhuma patologia clínica, nenhuma doença, não é aquelas pessoas que você está acostumado a ver em filmes, em vídeos. O que aqui foi estudado, né, por um grupo de brasileiros que aproveitaram a pesquisa de Reich, é que o que acontece? O formato do corpo da gente, ela pode revelar o tipo de mente que a gente tem. Eles perceberam que, conforme a pessoa pensava de uma forma, o corpo dessas pessoas, o formato era parecido. E justamente isso que o analista ele faz, ele olha 6 partes do seu corpo, a cabeça, os olhos, a boca, o tronco, o quadril e as pernas. E nessas 6 partes dá para saber o tipo de mente que você tem. E é isso que eu vou trazer aqui para vocês, um pouco mais de cada traço nos próximos vídeos, tá bom?